Eu tô muito feliz porque a minha mais nova obsessão, Heated Rivalry, está chegando no Brasil. A HBO já lançou que a série vai chegar no Brasil dia 13 de fevereiro e vai ter lançamento semanal, o que vai ser muito bom. Sempre vai ter comentários ali nas redes sociais sobre a série, apesar de que a própria HBO Max, quando ela anunciou esse lançamento, ela até fez a piada, né? A série que todo mundo tava esperando pra assistir de novo. Mas se você ainda não sabe do que eu tô falando... Oh my goodness, I love this question! Pode deixar que eu vou te explicar. Heated Rivalry é a adaptação do livro de mesmo nome da autora Rachel Reed, que conta a história de dois jogadores de hóquei, o Shane e o Ilya, que são arqui-inimigos e precisam enfrentar um grande desafio juntos depois de desenvolverem sentimentos um pelo outro. Fazendo um paralelo aqui rápido, é como se o maior jogador do Corinthians se apaixonasse pelo maior jogador do Palmeiras. Ou pra mim, que sou baiana, é como se o maior jogador do Bahia se apaixonasse pelo do Vitória. E eu faço esse paralelo com o futebol aqui no Brasil, porque tanto o livro quanto a série são canadenses, e o hóquei é um dos maiores esportes lá no Canadá. Inclusive, o hóquei tem uma história bem interessante, é um esporte que ele já passou por uma crise muito grande, ficou com, tipo, só 6 times, no esporte como um todo, na verdade, e aí depois ele se reergueu como esporte, e hoje é uma grande potência. Enfim, eu não sabia exatamente nada sobre hóquei, e agora que eu fiquei obcecada pela série, eu já sei alguma coisa. E o hóquei, como grande parte dos esportes, principalmente por contarem com um público masculino, hétero, também é extremamente homofóbico, assim como o futebol brasileiro. Então, esse livro, ele já é disruptivo por si só. Inclusive, ele faz parte de uma série de livros, então a autora fez uma saga só de jogador de hóquei gay. E o Shane e o Ilya são só um dos casais dessa saga da autora. Inclusive, a série, ela também faz adaptação de outro livro que ele conta a história do Scott Hunter e do Kip, que é um episódio bem fofinho da série, mas enfim, ainda vou chegar lá. Heated Rivalry nasceu com uma produção local canadense, e ela tinha tudo pra não estourar, não sair da bolha e ficar ali com um público bem local, tipo assim, como se fosse uma produção do Globoplay, sabe? Que só os brasileiros conhecem. Mas a série se viu com um sucesso inesperado pela repercussão internacional que aconteceu nas redes sociais e principalmente no TikTok. Essa série ficou famosa porque ela conta com muitas cenas explícitas, muitas cenas hot, e também por contar com uma química absurda entre os protagonistas. Isso tudo vem do material original, tá? Desde o livro isso existe, todas essas cenas quentes e também essa química entre os protagonistas. E o criador da série, o Jacob Turney, quando ele leu o livro, ele já foi atrás da autora para comprar os direitos de adaptação. A autora, ela nunca imaginou que o livro dela poderia ganhar uma adaptação justamente por ter esse teor sexual mais alto, mas o criador da série, ele fez questão de honrar com esse material original, porque segundo o criador da série, as cenas de sexo, elas também contribuem para a história dos protagonistas. E eu concordo, tá? A gente às vezes lê vários livros que a gente sabe que é só ali uma cena para que o livro venda. Mas quando a gente fala de Heated Rivalry especificamente, faz parte da história deles e do desenvolvimento deles como personagem. Todos os momentos íntimos entre os protagonistas. Por isso, a série foi produzida pela Crave, uma produtora local canadense. Ela poderia ter sido uma coprodução com alguma produtora maior, digamos assim. Então, isso acontece muito, tá, gente? Quando uma produtora pequena fecha uma coprodução com alguma das grandes, como uma HBO, uma Netflix, quando essa grande, ela vai entrar com uma grana para fazer a produção, mas não necessariamente vai ser uma produção original Netflix. Mas o Jacob Turney, que é o criador da série, ele sabia que se ele fizesse disso uma coprodução, ele não teria a liberdade criativa que ele queria para fazer a série, o que provavelmente resultaria em vários cortes desses momentos hot que existem dentro do livro. Por isso, a série foi feita com um orçamento de um pão com ovo. Ela ia estrear só no Canadá, faltando 2 semanas para o seu lançamento. Um cara da HBO Max ficou sabendo da série, fechou a distribuição para os Estados Unidos através da HBO, e a série se tornou o sucesso internacional que se tornou do dia pra noite. Então, para vocês terem uma noção, ela não tinha nenhuma distribuição internacional quando ela lançou. Simplesmente, as distribuidoras começaram a brigar pela distribuição internacional após esse sucesso, e por isso que a HBO Max acabou fechando também para a Latinoamérica, e ela só tá chegando agora no Brasil, com um pouquinho de atraso. Ela estreou em dezembro do ano passado, e ela tá chegando em fevereiro aqui no Brasil. Bem, o sucesso da série
série foi tão grande que ela já foi renovada para uma segunda temporada, tá? E existe um segundo livro. Os protagonistas, Connor Story e o Hudson Williams, eram dois nomes completamente desconhecidos pro mercado, dois atores que estavam enfrentando dificuldades de viver da atuação e agora ganharam o status instantâneo de galãs, sendo a série um principal impulsionador para a carreira deles. Então, assim, acho que o mercado tem muito a aprender com o sucesso de Heated Rivalry, justamente por ser uma série que ela poderia ter sido produzida de uma forma bem diferente do que foi, mas por ter honrado o seu material original e acreditado que teria um público para aquilo, ela conseguiu conquistar um público ainda maior do que ela acreditava, e também por mostrar que produções de médio, pequeno porte podem sim representar uma receita gigantesca, já que a gente vê um movimento do mercado que só quer produzir coisas muito grandes, produções, eventos, justamente por acreditar que o público não está mais consumindo produções menores. Além disso, gente, representatividade é uma história queer, tá? Ela fala sobre isso, ela fala sobre representatividade especificamente. Então, assim, a gente precisa de mais histórias de gays no hockey, ok? Bem, comenta aqui se você também está obcecada por Heated Rivalry, assim como eu, se você vai assistir no lançamento agora do Brasil e se você quer conteúdos semanais sobre a série. Tô pensando pensamentos aqui.